Agora, pessoal, nós vamos receber o professor Davi Rodrigues. Se o professor Davi Rodrigues estivesse no Brasil, como muitas vezes ele está, seria uma alegria ter ele aqui com a gente. Vocês iam conhecê-lo pessoalmente. É um pesquisador de renome internacional, talvez uma das grandes referências hoje do Ocidente na questão da educação inclusiva. Ele vem apoiando o Brasil em inúmeras frentes, com trabalhos com governos, com instituições e com a própria Unesco. E a gente convidou o professor Davi também para fazer uma apresentação relacionada à questão da inclusão, que é complementar àquela que vocês ouviram ontem da Beatriz e do Instituto Alana. Só que não houve como conciliar as agendas, porque eles falariam juntos e a gente teve que separar. Mas, ainda assim, a gente resolveu pedir para o professor Davi, não precisa, a gente já conheceu a pesquisa, já conheceu a apresentação da Beatriz, e agora a gente vai ouvir o professor Davi por 20, 25 minutos, sobre a visão de inclusão, que é uma visão muito moderna, e eu acho que, de alguma forma, muito libertadora, sobre como a gente deve encarar a inclusão. E eu tenho aprendido muito sobre isso também, porque é um tema em que todos temos que aprender. E é mais ou menos o seguinte: educação é inclusão ou não é educação, né? E eu acho que, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando. Mas a gente vai ouvir isso do próprio professor Davi Rodrigues. Ele já está na tela com a gente. Ele é uma figura muito simpática. Eu queria muito que ele estivesse aqui com a gente presencialmente, mas não vai estar. Professor Davi, a nossa rede de escolas aqui já está pronto para ouvi-lo, tanto aqui no Ceará, em Fortaleza, como também na internet, para onde está sendo transmitido. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Espero que esteja a chegar bem. Estou a chegar bem ao Ceará. Espero que sim. Deixe-me dizer-lhe que quem está com mais desgosto de não estar aí sou eu. Eu adorava estar aí no Ceará agora e, depois de fazer esta intervenção, tomar uma água de coco, ir tomar um banho na Praia do Futuro, tudo, comer carne de sol, tudo bom. Mas esta coisa da internet é bom, mas separa-nos também. Mas fica já prometido que, numa próxima vez, estarei aí no Ceará. Eu adoro o Brasil e sempre que eu falo para o Brasil, eu aprendo sempre o dobro daquilo que ensino. Porque o Brasil é um grande laboratório de humanidade, é um grande laboratório social, é um grande laboratório de educação, é um grande laboratório de valores e de práticas. E por isso eu tenho muita honra em estar aqui a falar convosco depois desta apresentação destes jovens. E queria-vos dizer também que pertencer a um grupo de escolas que estão associadas à Unesco é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque a Unesco é uma das estruturas mais luminosas ao nível do que se passa no mundo. E é luminosa porque acaba por marcar, por colocar marcos que são, de certa maneira, como faróis. Nós imaginamos às vezes a navegar num mar muito sem orientação, a navegar à noite, e aparece-nos um farol. E nós sabemos que vamos em direção a esse farol. E a Unesco tem tido este grande papel de ser um farol para nós. Um farol porquê? Porque a Unesco procura transmitir um conjunto de valores, um conjunto de ética em relação à educação, que são um grande recurso para nós. Quando nós estamos em situações, por vezes, muito polémicas, em que há uma pessoa que diz, eu acho isto, eu acho aquilo, e cada pessoa está para o seu lado, nós podemos dizer, a Unesco defende que. E quando nós dizemos a Unesco defende que, isto legitima, isto dá-nos uma credibilidade. E por isso, pertencer a um grupo de escolas que são apadrinhadas pela Unesco é um enorme privilégio e uma grande responsabilidade também. E, portanto, sinto-me em casa por estar convosco, porque eu também sou fã de carteirinha da Unesco. E, portanto, ainda bem que estamos juntos nisso. Queria dizer-vos que nós estamos, este ano, ainda a viver um momento histórico. Um momento histórico, todos os dias são históricos, não é? Mas este, assim, é mais histórico que os outros. Porquê? Porque nós estamos a comemorar este ano 30 anos da Declaração de Salamanca.
30 anos. Estes 30 anos, há pessoas às vezes que se perguntam, mas o que é isto da Declaração de Salamanca? Qual foi o impacto que a Declaração de Salamanca teve? A Declaração de Salamanca teve, como se costuma dizer, um aportuguesamento de uma expressão inglesa. É uma declaração seminal no sentido em que nos lançou sementes para nós. A Declaração de Salamanca, que foi assinada em Salamanca, aqui mesmo ao lado de Portugal, aqui ao ladinho, em 1994, pela Unesco, disse, entre muitas coisas, 7 princípios fundamentais, mas um deles é particularmente importante. Dizia assim: as escolas regulares são os meios mais adequados para educar os alunos com necessidades educativas especiais. Até lá nós estávamos a dizer, mas não serão as escolas especiais, não precisamos de uma escola de surdos para educar os surdos, e não precisamos de uma escola de autistas para educar os autistas, e não precisamos de uma escola para deficientes intelectuais para ensinar. A Unesco vem dizer, há 30 anos atrás, vem dizer, as escolas regulares são os meios mais adequados para educar crianças com dificuldades. E isso, de certa maneira, abriu a grande senda que nós estamos a percorrer em relação à educação inclusiva, porque nos disse que a escola regular, ou talvez pudéssemos dizer a escola comum, precisa de ser fortalecida no sentido de ter recursos, no sentido de ter uma diversidade de atuação que lhe permita receber todos os alunos, mesmo aqueles, como se diz no Brasil, que têm laudo, e que às vezes nós damos tanta importância ao laudo, como se a pessoa, a partir de ter um laudo, ficasse completamente diferente. Não é bem verdade isso, não é? Mas a Declaração de Salamanca foi isso que nos veio dizer há 30 anos atrás. É que nós precisamos de fortalecer, precisamos de reforçar, precisamos de dar mais confiança e mais meios às escolas comuns para que elas possam ser efetivamente escolas públicas, escolas que recebem todas as pessoas, escolas que acolhem a comunidade onde estão. Não foi só a Declaração de Salamanca que foi importante em termos da Unesco. Há a Declaração de Incheon, que é uma declaração muito importante também da Unesco, e deixem-me só realçar uma frase da Declaração de Incheon. Eles diziam assim: todos os alunos importam e importam o mesmo. Muitos professores ficam espantados com isso. Todos os alunos importam o mesmo. Mesmo aqueles que são mal comportados importam tanto quanto os alunos bem comportados. Aqueles meninos que aprendem muito bem importam tanto como os alunos que têm dificuldades. Importam, sim. É isso que vem dizer a Declaração de Incheon da Unesco. Todos os alunos importam e importam o mesmo. Por exemplo, alunos com condições de deficiência, como nós falamos há pouco, alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, com deficiência motora, esses alunos importam tanto quanto os outros. Não vale a pena endeusar esses alunos, não. Esses alunos importam, têm que ter meios específicos para o seu desenvolvimento. Mas em termos de investimento da escola, esses alunos importam tanto quanto qualquer outro aluno. E, portanto, eu fiz aqui um resumo super resumido de tanto que a Unesco tem feito em termos de nos apontar faróis, de nos apontar, de certa maneira, podíamos dizer utopias, não é? Que são fundamentais para o nosso caminho, que são fundamentais para o nosso percurso. Sem estes faróis, nós andaríamos certamente a vogar em opiniões daqui e opiniões dali, e estaria muito mais complicado nós termos uma ideia para onde é que nós queremos ir, para onde é que nós queremos caminhar. Digo-vos também que a Unesco, para além de ter estes princípios, digamos, mais conceptuais, estes princípios mais, digamos, de organização, a Unesco também nos tem proporcionado muitas indicações como é que nós podemos desenvolver as nossas escolas para que elas se tornem mais inclusivas. Isto é uma questão extremamente importante e que levaria muito tempo para discutir. Eu vou fazer uma pequena síntese, mas só para vos dizer que a nossa escola não foi criada para ser inclusiva. Às vezes nós encontramos professores que dizem: eu sempre fui inclusivo, a minha escola sempre foi inclusiva, não é?
nem tanto, não é? As nossas escolas não foram feitas para serem inclusivas, não foram concebidas para serem inclusivas. Muitas vezes até as nossas escolas serviram para legitimar as diferenças sociais, não é? Quando nós vemos que uma grande parte dos alunos que reprovam na escola, que abandonam a escola, são os alunos pobres, são os alunos que vêm de outras culturas, são alunos que, de certa maneira, estão desintegrados socialmente e que depois se desintegram, são menos integrados na escola também. E, portanto, neste aspecto, a escola não faz nada de novo. A escola, a única coisa que faz é legitimar uma desigualdade que já vinha de fora da escola. Quando eu digo, são crianças com muitas dificuldades, está a ver? Eles vêm de um meio muito pobre e eles não têm possibilidade de ter aproveitamento na escola. Quando nós dizemos isto, quando nós nos conformamos com isto, nós estamos a prestar um péssimo serviço à educação. No sentido em que nós estamos simplesmente a legitimar aquilo que já toda a gente sabia. Crianças excluídas na sociedade são excluídas na escola. Então, para que é que serve a escola? É para pôr carimbos? É só para dizer que sim? Não pode servir. E é por isso que é muito importante, quando nós pensamos nesta transição que é preciso fazer para outra escola, nós pensarmos que, de certa maneira, nós temos que desconstruir muitas ideias que nós temos em relação à escola tradicional. E era isto que eu vos ia falar muito rapidamente, telegraficamente, como o Paulo disse há pouco. Eu investigo há muitos anos, questões relacionadas com a educação inclusiva, e cada uma destas questões que eu vos vou falar dava para fazer uma conferência, pelo menos. É só para vos assustar, mas eu vou só falar de 5 aspectos muito rápidos e telegráficos em relação ao que é que a escola precisa de mudar, ou pode mudar, para se tornar mais inclusiva, isto é, para ela não legitimar as desigualdades sociais, mas para lutar contra as desigualdades sociais. Talvez isto fosse um primeiro ponto interessante, não é? Nós precisamos de uma escola inclusiva para lutar contra a desigualdade. Outra vez, precisamos de uma escola inclusiva para lutar contra a desigualdade. Porque se a escola não for inclusiva, ela vai ser uma fonte de desigualdade, vai ser mais uma origem de desigualdade, vai ser uma legitimação da desigualdade. E é por isso que nós precisamos de mudar a escola. Então, os tais 5 aspectos que eu gostava de vos falar. Em primeiro lugar, falar do aspecto do currículo da escola. O currículo da escola. Numa escola tradicional, o currículo é considerado praticamente igual a uma Bíblia, não é? Uma Bíblia fundamentalista, que não se pode mudar na Bíblia. Tal ali, a Bíblia está. É o currículo. E é aquele currículo que tem de ser dado pelaquela ordem, com aquele tempo, com aquele espaço, com aqueles conteúdos fixos. Hoje em dia, nós não queremos, ninguém acredita que um currículo deva ser fixo dessa maneira. Em primeiro lugar, até por uma questão de motivação. Vocês já imaginaram como é que nós temos uma escola que está organizada, às vezes uma escola que tem 1000 alunos, e nós perguntamos, alguém ouviu os alunos? Nós às vezes ouvimos, sim, mas uma coisa é ouvir e outra coisa é levar em consideração aquilo que os alunos dizem, não é? E, portanto, quando nós pensamos num currículo, a primeira coisa que nos passa pela cabeça é dizer, mas os alunos foram ouvidos sobre o currículo. Foram ouvidos, por exemplo, da melhor forma como eles querem ser ensinados. Foram ouvidos sobre algum conteúdo que eles gostassem muito de saber e que devesse estar incluído num currículo. Imaginem, por exemplo, hoje em dia, só um exemplo, imaginem a guerra da Ucrânia. Há muitos alunos que gostavam de saber o que é que se passa na Ucrânia, mas afinal, qual é o problema da guerra na Ucrânia? E nós continuamos esquecendo a guerra da Ucrânia e estamos a dar a Revolução Francesa. Precisamos de dar a Revolução Francesa? Certamente sim. Mas nós precisamos também de ouvir os alunos, de saber quais são as necessidades que eles têm, quais são as dúvidas que eles têm, qual é o projeto que eles têm para desenvolver. Por vezes nós queixamos que os alunos estão muito desmotivados. Pois estão. Como é que eles não haviam de estar desmotivados numa escola que não ouve nada do que eles dizem? Ou quando ouve o que eles dizem, é uma questão puramente formal. Já ouvimos. Sim, mas ouviram e fez alguma coisa do que eles disseram? Não, isso não. São crianças, não é? Não pode ser.
Quando nós pensamos num currículo inclusivo, pensamos num currículo em que as crianças e os jovens participem, em que os alunos participem. Não é para fazer o currículo só das crianças. Acho que nós adultos somos pessoas com experiência e temos também uma palavra a dizer, uma palavra decisiva e uma influência sem dúvida. Mas como é possível nós, numa escola de 1000 alunos, pensar só que o currículo foi decidido por alguém e esse currículo é único e mais ninguém pode mexer nele? Hoje em dia fala-se, como certamente vocês conhecem, no desenho universal para a aprendizagem. Nesta perspectiva de nós pensarmos num currículo que possa ser concebido, que possa ser planeado de maneira a que todas as crianças e jovens, todos os alunos possam participar. Não é impossível, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. A perspectiva do currículo deste desenho universal nasceu da arquitetura, quando nós pensávamos, bom, nós temos primeiro umas escadas, mas como temos uma pessoa em cadeira de rodas, vamos fazer uma rampa ao lado, não é? E a pergunta foi, em lugar de fazer umas escadas e uma rampa, por que é que nós não fazemos logo um acesso que dê para toda a gente? E esta ideia que vem da arquitetura foi uma ideia que foi usada também para delinear o currículo. Porque é que nós temos que andar a fazer currículos especiais se nós podemos apostar num currículo que sirva para toda a gente? Um currículo que seja universal no sentido de servir a toda a gente. Recomendava para as pessoas que estão menos informadas sobre o desenho universal que lessem qualquer coisa sobre o desenho universal, que é muito interessante para nós podermos efetivamente chegar a uma escola mais inclusiva. A segunda questão que eu gostava de vos falar é a perspectiva sobre o apoio. Quando nós temos alunos claramente com dificuldades, alunos que são oriundos de outras culturas. Nós, no meu país, em Portugal, nós estamos atualmente com um grande afluxo de pessoas migrantes. Só para lhes dar uma ideia, só pessoas do Brasil, Portugal tem 10 milhões de habitantes, não escrevam, mas só pessoas do Brasil, nós temos 600 mil pessoas registadas em Portugal. 600 mil pessoas. Depois temos pessoas que vêm das antigas colónias portuguesas, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, temos pessoas que vêm da Ucrânia, temos pessoas de todo lado. E quando nós temos esta escola com esta diversidade, eu estive a semana passada numa escola que tinha 32 nacionalidades dentro da escola. Já viram? Parecia a ONU, parecia as Nações Unidas, não é? 32 nacionalidades na escola. E quando nós temos esta diversidade, temos alunos com condições de deficiência, quando temos alunos que são provenientes de outras culturas, há alguns que não têm a língua portuguesa como língua materna. Quando temos esta diversidade, nós temos que pensar em apoio. O que é que a escola faz para além do que é habitual na escola? O que é que a escola faz para apoiar a aprendizagem e a inclusão destes alunos? Isto é extremamente importante, um apoio que seja inclusivo, um apoio que não é considerar os alunos como sendo extraterrestres, como sendo esquisitos, mas como um apoio que é considerado para toda a gente. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, precisamos de apoio, não é? Há pessoas que dizem, eu nunca precisei de apoio. Pois, essas pessoas normalmente estão a faltar um pouquinho à verdade. Todos nós precisamos de apoio. E os nossos alunos, a grande maioria dos nossos alunos precisa de apoio. Uma boa escola inclusiva é uma escola que dá apoio a quem precisa, com competência e quando é preciso. É muito, muito bom nós atuarmos no momento certo, no momento que é importante, porque por vezes chegamos tarde demais ao apoio, quando já muita coisa se estruturou e que é muito mais difícil dar apoio a esses alunos. Uma questão que é sem dúvida muito importante para este apoio é as políticas públicas, no sentido em que nós temos escolas que possam ter esta facilidade de dar apoio. No meu país, todas as escolas funcionam em tempo integral. Isto é, desde o pré-escolar até o ensino básico, o que nós chamamos fundamental, até o ensino médio, todas as escolas funcionam em tempo integral. Isso é muito importante para esta questão do apoio, porque permite que as crianças possam ter apoio dentro da escola, que haja tempo
para dar este apoio e, sobretudo, que os alunos possam estar congregados, tenham esta identidade com a escola. A terceira questão que eu gostava de vos falar, que nos pode aproximar de uma escola inclusiva, é sem dúvida a questão da organização da escola. É nós pensarmos que a escola se deve organizar de uma forma inclusiva e não de uma forma de a escola para os normais e a escola para os meninos com deficiência. Isso é uma questão que não é necessariamente inclusiva, é uma tradição que nos vem do tempo da educação especial, em que nós dizíamos que havia, dentro da escola, havia duas escolas. Havia uma escola que era a escola para os meninos que não tinham dificuldades, que nunca tinham dificuldades, e depois uma outra escola para aqueles alunos que tinham sempre dificuldades, os que estavam no AEE, os que estavam na educação especial, e esses tinham sempre dificuldades. Nós tínhamos estas duas escolas. E é muito importante nós pensarmos que nós temos que organizar a escola de maneira a que estas duas realidades estejam juntas uma com a outra. Porquê? Porque nós podemos aprender melhor se aprendermos juntos. E a questão fundamental em relação a abolir estas duas escolas é porque, de certa maneira, quando eu tenho estas duas escolas, eu estou a apostar também numa escola que é segregada, que é uma escola que, de certa maneira, considera que há um nível de exigência e um nível de expectativa para uns alunos e um nível de exigência e um nível de expectativa para outros. E por isso é muito importante para nós organizar a escola de maneira a que a escola funcione como um grande organismo que possa acolher todas as pessoas, que possa, de certo, responder às suas necessidades. Responder às suas necessidades com diversidade. Porque se eu só tiver a chapa 3 para responder às necessidades, eu só vou responder a algumas necessidades e não a outras. Muito importante a questão da organização da escola. O quarto aspecto que eu gostaria de vos falar tem a ver com a interação que se gera na escola. Nós pensamos numa interação que é fundamental para a aprendizagem. Sabem, nós, os professores, nós sabemos que ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos na dinâmica, na relação, na negociação, às vezes na contradição, às vezes tanta coisa na imitação, tanta coisa que nos leva a aprender, mas sempre em conjunto. E a educação inclusiva puxa-nos para esta perspectiva do estar junto. No Brasil diz-se muito, estamos juntos, não é? Estamos juntos. E na educação nós aprendemos juntos. E é isso que é muito importante, porque tanto os alunos que têm condições de deficiência como os que não têm condições de deficiência têm coisas para contar uns aos outros, têm maneiras de se estimular uns aos outros, sem dúvida. A coisa que é menos necessária para um aluno com dificuldades é ser estigmatizado, é ser marcado como se fosse diferente, como se não tivesse nada a ver com a escola. Ou então ser objeto de piedade, de tolerância, coitado, bom, ele fez isto, já não está nada... E isso não são, sem dúvida, atitudes que ajudem as pessoas a tornarem-se autónomas, a tornarem-se independentes e a tornarem-se, sobretudo, cidadãos. E por isso nós precisamos de apostar muito nesta perspectiva da interação na escola, o tal quarto aspecto. Nós procuramos que a escola seja uma interação não só dos alunos, permitam-me aqui, também dos professores. Não pode haver uma escola inclusiva se os professores não cooperarem, se os professores não conversarem uns com os outros. E sabem porquê? Porque nenhum de nós consegue sozinho fazer uma escola inclusiva. Ninguém consegue sozinho fazer uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva é feita com todos os professores, é feita com todos os alunos. É difícil? Claro que é difícil. Muitas vezes é mais fácil nós fecharmos-nos aqui a um lado e dizer este grupo é que funciona, eu é que faço, é mais fácil às vezes isto, mas vou-vos dizer, não funciona. Realmente uma escola inclusiva é uma escola que valoriza a cooperação, valoriza a colaboração, valoriza a interação e a interdependência entre as pessoas que estão na escola. E finalmente, o quinto aspecto teria a ver com nós desenvolvermos na escola uma cultura humanista. Uma cultura humanista. O que é que eu entendo por uma cultura humanista? Eu entendo uma cultura que, de certa maneira, acredite nas pessoas.
Sabem que eu acho que às vezes a nossa escola, em lugar de acreditar nos alunos, desconfia dos alunos. Nós às vezes desconfiamos demais uns dos outros. E eu pergunto-me como é que nós podemos ser inclusivos a desconfiar sempre uns dos outros? A dizer, bom, os meus colegas não são assim tão bons em inclusão. Aquelas pessoas que dizem os alunos são muito cruéis. Calma. Se nós não acreditarmos nas pessoas, como é que vamos ser inclusivos? Se nós não desenvolvermos uma cultura humanística, sabem o que é que tem a ver a cultura humanística? É ir buscar as pessoas onde elas estão e não onde nós achamos que elas deviam estar. Mas as pessoas são... É aí que nós temos de ir buscá-las. Mas aquela pessoa fez... É aí que nós temos de ir buscar. E é aí, nesta cultura humanística que nós temos que desenvolver, também uma cultura de direitos e deveres humanos. Não se esqueçam que os deveres são muito importantes também. Nós falamos às vezes dos direitos, estamos todos insuflados com direitos, é só direitos. E às vezes esquecemos da importância dos deveres. E esquecemos que o nosso dever fundamental é tornar possíveis os direitos das outras pessoas. Isto é particularmente importante para nós, professores, porque o nosso dever principal é fazer com que os direitos educativos dos nossos alunos se cumpram integralmente e que todos os alunos importam o mesmo. Terminaria só dizendo que a inclusão é sem dúvida uma empresa difícil. Sempre que nós ouvimos falar de inclusão, fala-se em problema. Inclusão, isto é um problema. E eu gostava só de encerrar dizendo-vos o seguinte: a inclusão não é um problema. Estamos enganados, a inclusão não é um problema. Sabem o que é o problema? O problema é a desigualdade. O problema é a exclusão. O problema é a injustiça do mundo em que nós vivemos. Isto é que é o problema. Os problemas é a desigualdade e a exclusão. A inclusão é um remédio para estes problemas. E por isso não confundamos o remédio com a doença. A inclusão não é um problema. Os problemas são aqueles que eu vos falei, é a desigualdade, a exclusão, e a inclusão é talvez o melhor remédio que nós conhecemos para atacar esta doença. Foi muito rápido, outra vez muito vontade de estar no Ceará aí, até já estou a sentir água de coco na boca aí, e um pastel de carne de sol, e queria dar-vos um grande abraço, dizer que tenho muita pena de não estar aí, e quero-vos dizer uma coisa importante. Ainda agora é de manhã. Não esmoreçam, porque a educação, com todas as suas dificuldades, é a melhor esperança que nós temos para melhorar o mundo. Um grande abraço. Que lindo, professor. Muito obrigado. É uma pena que o senhor não está aqui para ver quantos aplausos o senhor está recebendo agora. Obrigado. Muito obrigado. A gente fica em contato. Um abraço. Bom dia.